Então, boa noite, boa tarde ou bom dia, não sei que hora você está conseguindo assistir esses comentários, a nossa correção do simulado 1. Seja muito bem-vindo. Se você não me conhece, eu sou o professor Renato, faça parte aí da nossa comunidade da aprovação e me siga lá no Instagram, eu sou o @artigo7º. Esse é um projeto que eu faço para auxiliar todos os alunos de forma gratuita, né? Então aproveite aí para chamar o colega que está prestando a segunda fase em Direito do Trabalho, em que eu faço correção dos simulados de forma gratuita, em que eu disponibilizo também lá no Instagram. Então, toda quinta-feira temos aqui um encontro marcado para comentário do simulado que já foi disponibilizado e também na própria quinta-feira eu vou disponibilizar o simulado que faremos a correção semana que vem, certo? Eu já aviso aqui que se você for participar da correção ao vivo, fica muito mais bacana porque eu vou ler as perguntas de imediato e respondê-las. Então, tente fazer um esforço aí e participar da nossa correção ao vivo. A Ana Carolina já fez uma pergunta interessante aqui, perguntou se eu colocar tese a mais na peça. Pessoal, se você colocar tese a mais na peça, não se preocupe, isso não vai descontar ponto, tá? Na sua prova. Isso só vai fazer com que você perca linhas. E antes de eu iniciar efetivamente os comentários ao nosso simulado, não dá para eu fazer a peça aqui junto com você. Eu apenas irei comentar alguns pontos do gabarito, lembrando que eu que fiz isso, sobre o nosso simulado, certo? Então, eu não vou fazer aqui, criar o jeito que você tem que escrever, nada disso. Eu vou fazer comentários ao gabarito que já está pronto. Tudo bem? Beleza? Lembrando que eu conto com a colaboração de você que está aqui online, porque o professor Renato é só uma pessoa que faz todos esses simulados, então pode acontecer de passar algum erro, ou no gabarito, ou passar algum erro efetivamente na nossa peça processual. Se você identificou erro, fala e eu já conserto aqui. Já dizia o nosso querido amigo Faustão, que saiu da Globo, quem sabe faz ao vivo, né? Nada particular, deu uma engordada aqui, mas eu acho que eu ainda não virei o Faustão, não. Vamos lá, gente. Vamos começar a correção efetivamente falando. Deixa eu compartilhar aqui o nosso simulado. Tá aqui na tela. Fechou. Pessoal, vocês estão vendo o meu simulado aí? Quem está no ao vivo, me ajude. Vocês estão conseguindo ver o simulado? Ainda dá tempo, tá? De você chamar os seus colegas lá no grupo de WhatsApp. Fala para eles participarem da correção, que é importante. Beleza, vamos lá. Gente, dica do professor Renato. Nunca comece as provas da OAB de segunda fase pelos exercícios. Por quê? Gente, você já vai ter curiosidade de saber qual é a peça processual que vai ser cobrada no seu exame. Então, se você já quer saber qual que é a peça, já começa a fazer a peça, tudo bem? Então, sempre, todas as correções que nós faremos aqui, nós começaremos pelos exercícios, tá? Sempre, sempre, sempre pelos exercícios. Então, vamos lá. Vamos ler e já fazer alguns apontamentos aqui sobre a nossa peça processual. Deixa eu pegar a minha caneta. E vamos lá. Gente, Han Solo, brasileiro, divorciado, desempregado, já vou deixar grifando aqui. Eu vou começar grifando o que foi importante. Então, aqui, peguei. Pegar minha canetinha. Aí, tá tudo certo. Brasileiro desempregado, portador da cédula de identidade, residente domiciliado, Ribeirão Preto, foi contratado pela empresa Caçadores de Recompensa ME, controlada e administrada pela empresa Império Darkside SA, que atua em conjunto e tem os mesmos sócios e interesses, ambas situadas no mesmo pátio industrial localizado no município de Ribeirão Preto. As empresas juntas possuem 547 empregados. Han Solo sempre exerceu a função de auxiliar de galvanoplastia. Gente, desse começo aqui, o que é importante para nós, tá? Nós precisamos tirar aqui desse começo o endereçamento e a parte do preâmbulo. Pessoal, endereçamento aqui para onde vocês mandaram essa peça.
Para o juízo de qual cidade? Do lugar onde o reclamante mora? Lembra, não é. Competência na Justiça do Trabalho, nos termos do 651, não é do local, do domicílio do autor, e sim do local onde ele trabalha, né? Então, Ribeirão Preto, perfeito, local onde ele trabalha, Ribeirão Preto. Então, nós vamos mandar aqui essa peça ao douto juízo de Ribeirão Preto. E aqui tem uma novidade, eu queria saber se vocês conseguiram identificar, tá? Essa novidade, que é a respeito do polo passivo da ação. Gente, polo passivo, polo ativo, tá aqui, Ransolo, e eu tenho a qualificação dele, tá? Entretanto, olha só o polo passivo. A Ana Carolina já falou aqui pra gente no chat. Eu tenho grupo econômico, gente. Isso nunca caiu na OAB, tá? Nunca caiu o grupo econômico na OAB. Então, olha como os simulados do professor Renato vão ser mais chatos, mais exigentes do que o seu exame de ordem. Professor, como que eu identificaria esse grupo econômico? Ô, louco, gente, eu esfreguei na sua cara aqui, ó, ambas situadas no mesmo pátio industrial. As empresas juntas possuem, têm os mesmos sócios e interesses. Essa é a palavra-chave. As empresas têm o mesmo interesse. Quem tem o mesmo interesse, constitui o mesmo grupo econômico. E se nós temos grupo econômico, o mais importante que eu quero chamar a sua atenção aqui é que lá na qualificação, tá? Quando você vai ajuizar a ação em face de, vai propor a reclamação trabalhista em face de, você vai ter que colocar tanto a caçadores de recompensas quanto a Império Darkside. Então não pode esquecer isso daqui, tá? Porque valia ponto especificamente. Se você colocou só uma reclamada no seu polo passivo, eu não irei considerar. Quando os meus alunos me enviarem as peças para eu corrigir individual, eu vou colocar errado, tá? Beleza? Gente, o que mais que a gente precisa se ater aí? Nós iremos, se a gente terminasse aqui, né, a leitura do nosso exercício, tá? A gente ia ver basicamente que o Ransolo narrou uma situação para você e põe aqui no final, com base nos dados apresentados, formule a medida judicial no rito mais abrangente em defesa dos interesses de Ransolo, tendo ciência que ele está desempregado e que recebia tão somente o valor de 1.800. Bom, linha do tempo. Processualmente falando, gente, aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada. Se não aconteceu nada, a peça cabível é, evidentemente, a nossa reclamação trabalhista, tá? Então, reclamação trabalhista, identificamos a peça. Só não se esqueçam que o exercício pediu para que você ajuizasse a ação no rito mais abrangente. Galera que está aí no chat, enquanto eu abro aqui o nosso gabarito, qual é o rito mais abrangente? Será, pessoal? Qual é o rito mais abrangente? Falem para mim, né, perdão, no chat. Exato, pessoal. O rito mais abrangente é o rito ordinário. Rito ordinário. Então, vamos lá. Olha lá como que a FGV vai colocar o gabarito para você. Dessa mesma forma que eu coloquei. Então, do lado esquerdo tem a tese e a quantidade de pontos, a distribuição dos pontos. E aqui você vai ter a sua nota. Eu já deixei 0,4 porque seria a somatória. Então, olha os quesitos que eu irei avaliar neste seu simulado. Primeiro, se você colocou que a peça é uma reclamação trabalhista com endereçamento para a Vara do Trabalho de Ribeirão Preto, você ganhou 0,1. Então, se você não é meu aluno, se você não vai me enviar a peça para eu fazer a correção, você faça a correção aí mesmo. Então, se você enviou a peça para o juízo de Ribeirão Preto, põe 0,1 para você aí. Lembrando que lá no meu Instagram eu também vou disponibilizar esse gabarito. Então, não precisa ficar tirando print da tela, não. Beleza, Ribeirão Preto. Gente, segundo, a indicação do artigo da reclamação trabalhista 840, parágrafo 1º. Então, se você colocou isso no seu preâmbulo, mais 0,1. Depois, indicação do polo passivo com 2 reclamadas. Então, veja que você só iria receber esses pontos se colocou o polo passivo com as 2 reclamadas. Se você colocou só uma, só a empregadora do Ransolo, não vai ganhar 0,1 ponto. Você vai deixar de receber esse ponto. Tudo bem?
Mas lembra, comentamos aqui sobre essa situação. E por último, a indicação do rito mais abrangente, que é o rito ordinário. Tudo bem? Então falamos aí tanto do endereçamento quanto do preâmbulo. E aí, galera, a gente vai começar agora a comentar a peça sobre as teses, tá? As teses. E a primeira tese que eu deixei aqui para a gente estudar é a estabilidade. Eu vou fazendo mais ou menos um comentário assim, tá? A gente pega aqui o gabarito e vai olhar efetivamente onde que estava isso lá na nossa peça processual. Então, o primeiro que eu coloquei aí é a estabilidade. Gente, onde que tinha estabilidade nessa peça que eu criei para vocês? Ele foi eleito lá no finalzinho, né? Fala que ele foi eleito membro da comissão de representantes dos empregados. E nos termos aqui, ó, do artigo 510-D, parágrafo 3º da CLT, quem é eleito membro dos empregados tem direito aí à estabilidade, tá bom? Professor, eu não sabia disso. Gente, é o que eu falo. A melhor forma de estudo para a segunda fase é fazendo exercício. Então, a partir de agora, você sabe, esse é um artigo que tem que estar grifado lá na sua CLT organizada. Tá? Artigo 510-D, parágrafo 3º da CLT. Vamos voltar lá no exercício para procurar onde que estava isso. Tá escrito aqui, né, gente? Ó, primeiro, tem que lembrar que ele foi dispensado em 21/11/2020, né? Lembra aí que ele foi dispensado em 21/11/2020, mas ele foi eleito, olha aqui no final, Han Solo foi eleito em 5/6/2020, depois de uma eleição acirrada, como membro da Comissão dos Representantes dos Empregados, sendo o mais votado entre os postulantes ao cargo. Então, está aqui o fundamento para você pedir a estabilidade. Ótima pergunta, Amanda. Amanda pôs assim, professor, eu não pus nessa ordem que você está comentando aí. Gente, não tem problema, tá? Você tirar da ordem o mérito, tirar o mérito de ordem, não vai ter nenhum tipo de problema. O que a gente não pode inverter é, por exemplo, pôr preliminar depois do mérito. Mas como aqui não havia preliminar, então fiquem tranquilos. Dentro do mérito, a ordem que você vai utilizar, eu não me importo. Nem eu, nem a FGV, que é quem você quer impressionar lá no dia da sua aprovação. Show? Galera do chat aqui, pergunto para vocês, quando eu falo de estabilidade, tá? Quando eu falo, pode sim, Júlia, não tem problema, tá? A justiça gratuita pode ser no final. Qualquer coisa, não tem ordem mesmo, gente. Reclamação trabalhista, bem dizer, nem mesmo preliminar tem ordem aqui. É bom que você primeiro comece com preliminar de tramitação preferencial, se é que ela existe. Nesse caso aqui nós não temos. Mas nós necessariamente não temos ordem a ser cumprida, não. Então, gente, quero perguntar para vocês no chat. Quando eu tenho estabilidade, o que é que eu preciso avaliar? Quando eu descubro que o empregado tem estabilidade, o que é que eu preciso avaliar? Dica do professor Renato, tutela, né? Tutela. Professor Renato, sempre, sempre, gente, todas as vezes que você identificar a estabilidade no seu exercício, você tem que lembrar de analisar a tutela, tá? Porque se o empregado for estável e ele foi dispensado sem justa causa, você vai ter que pedir tutela de urgência para reintegração. Então, quem é empregado estável é dispensado sem justa causa, necessariamente você precisa falar ou abrir tópico, eu gosto que abre tópico, tá? Mas a FGV aceita só você falar, pedindo tutela. Então, já que eu falei da estabilidade, vamos falar da tutela. Gente, a tutela de urgência, tá? A dica que eu sempre dou é você utilizar o artigo 300 do CPC. Então, olha lá o tópico. Tutela de urgência. Abriu o tópico ou pediu a tutela de urgência, você já vai ganhar 0,2. Pedido de tutela de urgência ou antecipação de tutela para imediata reintegração do empregado eleito membro da comissão dos empregados. Só arrumar aqui esteticamente melhor. Você já ganha 0,2. A Amanda deixou no mesmo tópico. Pode, gente, não tem problema nenhum, tá? Pode deixar no mesmo tópico. E, além do pedido de tutela, você precisa fundamentar. A fundamentação é do artigo 300 do Código de Processo Civil.
Lembrando, galera, sempre vai ser assim na FGV, tá? Eu tenho um valor para a tese e normalmente 0,1 ou 0,2 para a fundamentação da tese. Se você acertar a tese, mas errar a fundamentação, você só perde o tempo você só perde os pontos da fundamentação, tudo bem? Então, se você acertou a tese, por exemplo, você pediu tutela, mas você não fundamentou no 300, você fundamentou lá no 310, fundamentou no 311 da tutela de evidência. Você perde esses pontos. Quais pontos? Na verdade, 0,1 ponto, tá? Agora, a tese você recebe. Fechou? Então, pedido de tutela de urgência. Galera, quem estava aqui comigo no ao vivo, vocês conseguiram fazer esses tópicos? Lembrou da estabilidade e lembrou da tutela? Falem aí para mim no chat. Ótimo, olha lá, ó, todo mundo lembrou. Coisa boa, gente. Então eu tô feliz porque nós estamos aqui no início, tá? No início da nossa preparação e você só tende a melhorar, certo? Vocês vão ver quando nós formos fazer o simulado 5, o simulado 7, vocês vão estar, gente, voando, vocês vão estar voando. A Paula falou, esqueci a tutela. Paula, tenta fazer um post-it, tá? Gente, quem esqueceu a tutela, tenta fazer um post-it. Faz um post-it bem bonitinho lá e escreve assim. Estabilidade, você tem que analisar a tutela. Se foi dispensado sem justa causa, escreve tutela. Estabilidade dispensado com justa causa, não tem tutela. Fechou? Deixa eu ver o que a Aline me perguntou. Professor, além de mencionar as duas empresas no polo passivo, eu abri um tópico para explicar o que é grupo econômico. É errado isso? Eu nunca tinha visto cair na prova. Aí chutei. Galera, será necessário, olha aqui, que vocês abram tópico para falar do grupo econômico. Tudo bem? Eu exigi. Então, um dos tópicos que você tem que ter aí na sua reclamação trabalhista é para comentar a respeito do grupo econômico. Gente, combinação nossa, tá? Seja você meu aluno ou seja você não aluno do professor Renato. Todas as vezes que você identificar um grupo econômico ou identificar a terceirização, enfim, você vai abrir tópico. Então, se for colocar mais de uma empresa no polo passivo ou mais de uma reclamada, sempre abre tópico, tá? A Júlia perguntou, muda alguma coisa ter colocado responsabilidade solidária? Júlia, eu vou corrigir seu simulado e eu vou falar, Júlia, tem que ser responsabilidade solidária, tá? Mas para fins de peça, falou o grupo econômico, eu estou tranquilo, tá bom? A FGV, imagino se cair, ela não vai exigir tanto. Mas o ideal é que a gente fale de responsabilidade solidária. Olha lá o tópico do grupo econômico, gente. O que pontuou aqui? Reconhecimento da responsabilidade solidária da empresa, aço puro não, né? Deixa eu arrumar lá aqui. Deixa eu apagar aqui. Responsabilidade da empresa que administra e controla as operações da outra empresa, que o professor vai arrumar aqui antes de passar para vocês também. Atuando, inclusive, em conjunto com a identidade de sócios, interesse integrado e comunhão de bens. Pronto, gente. Isso aqui, tá? Ó, veja, Júlia, que na verdade eu nem coloquei como pontuação aqui a responsabilidade solidária, mas eu sei que vocês têm conhecimento disso, então o ideal é que vocês peçam aí no tópico do grupo empresarial a responsabilidade solidária. Perfeito? E o fundamento, indicação do artigo 2º, parágrafo 2º ou artigo 2º, parágrafo 3º da CLT. Mais uma vez, faço um alerta aqui para todos que se você colocou mais de uma fundamentação, ou se você colocou a fundamentação certa e colocou uma errada, não tem problema. Mais de uma fundamentação, você pontua. Tudo que colocarmos a mais, a FGV não irá descontar ponto de vocês. Perfeito? Grupo econômico foi aí, então? Ok. Gente, aí nós chegamos no momento que eu considero aqui o mais difícil da nossa peça processual, tá? Vamos lá. Jornada de trabalho, tá? Jornada de trabalho. É isso que eu quero comentar aqui agora. O empregado cumpria jornada de trabalho em turno, sendo 6 dias trabalhados e 1 descansado. Sempre no horário das 9 às 18 e das 21 às 6. Galera, então olha só,
Uma semana, ele trabalhava das 9 até as 18. Na semana, aí ele descansava um dia e começava a semana seguinte. Na semana seguinte, ele trabalhava das 21 até as 6 da manhã. Meus queridos, o que está acontecendo aqui nesse tipo de jornada de trabalho? Quando a pessoa trabalha hora de dia e hora de noite, alternando turnos, o que eu tenho? Você conseguiu identificar isso na peça? Exato, Júlia. Meus parabéns. Pessoal, turno ininterrupto de revezamento. Se você não identificou o turno ininterrupto de revezamento, você vai ter um prejuízo tremendo com relação às horas extras. Por quê, professor? Gente, o limite de jornada no turno ininterrupto de revezamento, lembra? Artigo 7º, inciso 14 da Constituição, ele não é de 8 horas. O turno ininterrupto de revezamento, o limite é de 6 horas. Então, vamos considerar aí que o Han Solo trabalhava das 9 às 18, né? Então, 9, 10, 11, meio-dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9 horas. Quanto tempo que ele tinha de intervalo? 40 minutos. Então, 9 menos 40 minutos, 8 horas e 20 por dia, tá? Só que você não poderia pedir aí só as horas extras dos 20 minutos. Você vai ter que pedir horas extras, e é isso que eu quero exigir de vocês, a partir da sexta hora diária. Hora extra a partir da sexta diária. Fechou? Gente, sem vergonha, tá? Sem ter vergonha. Se você quiser, me manda no privado. Você conseguiu identificar o turno ininterrupto de revezamento e pedir hora extra a partir da sexta? Se você não conseguiu, pode me mandar pelo direct aqui no chat. Beleza? Perfeito. Gente, quem não identificou, toma cuidado, tá? Toma cuidado. Para quem é meu aluno da comunidade na aprovação, lembra, assiste a aula de jornada de trabalho para você lembrar do turno ininterrupto de revezamento. Fechou? Então, turno ininterrupto de revezamento, nós vamos pedir hora extra a partir da sexta. Eu pedi 2 horas e 20 minutos diárias. Não, Ana, tá certo, não tem problema nenhum. Pediu 2 horas e 20 por dia, tá certo. Dá certo sim. Vamos lá para o nosso gabarito. Gente, o gabarito estava na tela. Gabarito. Vocês estão vendo o gabarito? Confirma para mim. Estão vendo o gabarito? Sim? Perfeito. Então, olha lá. Turno ininterrupto. O empregado trabalhava em turno ininterrupto de revezamento com alternância semanal de jornada. Tem direito ao pagamento da 7ª e 8ª hora com acréscimo de 50%. Ou tem direito ao pagamento das horas laboradas, além da sexta ou 36ª semanal como extraordinária. Sempre com acréscimo de 50%. Beleza? Então tá aqui. Pediu as horas extras, lembrou do turno ininterrupto de revezamento, seja você que falou do turno ininterrupto ou você que pediu hora extra a partir da sexta, perfeito, você vai marcar ponto, 0,3. O fundamento do turno ininterrupto que eu coloquei aqui é o artigo 7º, inciso 14 da Constituição. Entretanto, o pessoal já falou aqui, tá? No chat, também eu vou aceitar como fundamento a súmula, vou até escrever aqui, ó, e súmula 423 do TST, tá? Quem colocou a súmula 423 também irei aceitar como fundamento. O que você não pode pôr como fundamento aqui, gente? Por exemplo, o artigo 58 da CLT, que o artigo 58 é a regra geral das 8 horas. Então, aqui, o 58 não se encaixa. Turno interrupto, tá aqui, perfeito, bonitinho, fundamentado. Aí, gente, lembra, quando chegarmos na jornada de trabalho, vamos voltar para o exercício, quando chegarmos na jornada de trabalho, nós temos 5 pontos a serem avaliados, né? Foi só o primeiro. Nós olhamos horas extras e vimos que tem tópico. O segundo ponto que a gente tem que olhar dentro da jornada de trabalho
é o intervalo intrajornada, né? Intervalo intrajornada. Intervalo intrajornada. E aí, referente ao intervalo intrajornada, pessoal, a gente tem que ficar atento aqui. Olha só, a Amanda falou assim, ó, eu lembrei 100 colinhas dos requisitos. Show, gente, show. Esse é o, se cair reclamação trabalhista e você lembrar aqui dos 5 pontos que nós temos que analisar, tá? Descanso semanal remunerado e o adicional noturno. Se você lembrar desses 5 pontos, você vai ser aprovado, tenho certeza. Lembrou desses 5 pontos, você vai ser aprovado. Olha lá, teve violação da intrajornada, gente? Teve descanso de 40 minutos, tá? Descanso de 40 minutos. Professor, mas ele já pediu hora extra. Galera, lembra? Quando eu for calcular as horas extras, elas são independentes do intervalo entre a jornada. É possível haver o pagamento de horas extras e também por violação do intervalo entre a jornada. Isso não caracteriza o chamado bis in idem, tá? Então, aqui nós também deveríamos abrir tópico da violação do intervalo intrajornada. Perfeito? Violação do intervalo intrajornada. Então, você iria abrir lá na sua CLT, você iria achar o artigo famosíssimo 71 da CLT e iria colocar. Opa, peraí que eu fiz errado. Então, olha lá. Intrajornada. O empregado tem direito ao pagamento de 20 minutos. Lembra, eu só posso pedir o tempo suprimido. Eu não vou pedir 1 hora, eu só posso pedir o tempo suprimido. Se você pedir 1 hora, considera que você errou a tese. 20 minutos em razão da concessão parcial do intervalo entre a jornada com o adicional de 50%. Indicação do artigo 7º, aqui não, aqui é só o 71. Indicação do artigo 71, peraí que eu comi bola. Indicação do artigo 71, caput, e parágrafo 4º da CLT, certo? Porque o caput vai falar do intervalo e o parágrafo 4º vai falar do adicional. Tudo bem? Gente, depois a gente faria a análise aí, e eu tenho certeza que vocês fizeram isso, tá? Do intervalo interjornada. Acontece que a dica que eu dei para vocês, tá? É que se a pessoa trabalha sempre no mesmo horário, via de regra, o intervalo interjornada ele vai ser cumprido. Quando que normalmente cai exercício na OAB que o intervalo interjornada não é cumprido? Quando, por exemplo, ela trabalha de segunda a sexta em um horário e aos sábados ela faz um horário diferente. Galera, se você identificar isso aqui, ó, muito provavelmente vai ter violação do intervalo interjornada, que é aquele de 11 horas, quando termina a jornada de um dia para começar no outro. Nesse caso aqui, houve cumprimento do intervalo interjornada, tá? Houve cumprimento. E eu quero chamar a atenção para vocês aqui, só fazendo uma pausa rapidinho, tá? Para esse ponto aqui do nosso exercício. Ó, o trabalhador chegava ao trabalho 20 minutos antes do início da jornada e permanecia no local 20 minutos após a jornada em razão do trânsito em sua cidade. Gente, isso aqui, por que vocês não consideraram como jornada de trabalho? Falem aí para mim no chat, vamos ver se vocês estão estudando mesmo. Show de bola, pessoal, exatamente isso. Esse tempo que ele passa na empresa não vai ser considerado jornada de trabalho, porque ele não era obrigado. Ele ficava lá porque ele queria, porque ele ia passar menos tempo no trânsito, tá? Ele não estava à disposição da empresa, então isso aqui não é tempo de trabalho, tá bom? Não é tempo de trabalho. Falta mais... Bom, descanso semanal remunerado, né? É o quarto ponto que a gente tem que olhar da jornada. Ele tinha, tá? Lá, um dia, pelo menos, de descanso semanal na semana. Ele tinha, perfeito. Entretanto, a gente precisa lembrar que ele tem direito ao adicional noturno, né, gente? Pessoal, ele tem direito ao adicional noturno das 21 às 6? Não, né? Ele tem direito ao adicional noturno das 22 às 5 da manhã. Perfeito. É isso que você vai pedir. Adicional noturno das 22 às 5. Facinho, 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 facinho.
Amanda teve dificuldade. Você teve dificuldade no quê, Amanda? Manda pra gente aí no chat. Pode escrever. Qual foi a dificuldade que você teve? Fiquei em dúvida sobre a hora noturna reduzida. Ah, gente, ó, vamos lá. É interessante. Ah, é verdade, ó, gente. Comi bola aqui, tá? Comi bola. O Eduardo falou, ó, a hora noturna prorrogada. É mesmo, gente, não é das 22 às 5, não. Porque quem começa a trabalhar 22 e vai parar só às 6 horas, então, se cumprida integralmente a jornada noturna, ele tem direito a receber também até às 6, tá? Ele não pode parar de receber o adicional noturno às 5, não. É a hora noturna prorrogada. Eu sabia que era das 22 às 5, porém não sabia se podia pedir até às 6. Pediu, gente. Show. Tem que pedir até às 6, tá bom? Eu comi bola aqui, é até às 6 por conta da hora noturna prorrogada. Súmula 60, item 2 ou artigo 73, parágrafo 5º. Vamos lá. O que o professor pontuou aqui no simulado? Júlia, na verdade, vamos ver aqui como é que eu pus a pontuação. Ó. O empregado tem direito ao pagamento adicional noturno em percentual de 20% pelo serviço executado após as 22, inclusive sobre a hora noturna prorrogada. Aqui eu exigi, tá? Aqui eu exigi, como eu falei para vocês, o simulado vai ser mais chato que o da FGV, então tem que lembrar. A Ana Carolina falou assim, meu Deus, é muito detalhe. Gente, vejam bem, eu só faço isso aqui. Eu já tive mais de 300 alunos aprovados na segunda fase da OAB. E a hora que eu olhei, me passou em branco esse detalhe da hora noturna prorrogada. Então, segunda fase de Direito do Trabalho é detalhe mesmo. Só que a gente vai fazer tantas vezes isso, que vai ficar automático, tá? Que vai ficar automático. A Paula colocou, eu não coloquei porcentagem. Não pontua? Pontua, tá, Paula? Pontua, não tem problema. Se você falou da hora noturna, vai pontuar. Eu não coloquei a hora noturna prorrogada, a pontuação seria como, professor? Gente, quem não colocou a hora noturna prorrogada, eu vou dar 0, tá? Como eu falei, eu sou exigente. Então, não colocou a hora noturna prorrogada, você não vai ganhar esses 0,3 pontos. E, Paula, sobre o adicional. Gente, lembra sempre, todas as vezes que formos abrir tópico de jornada de trabalho, eu quero que no pedido você peça o tempo, tá? Então, qual que é o tempo aqui da jornada noturna? Das 22 até as 6. Quero que você coloque o adicional de 20%. Quero que você coloque o fundamento do adicional, artigo 73, caput. E quero que você coloque também os reflexos. Esse aqui é o ideal. Só que vejam que eu nem exigi reflexo. Só que para quem é meu aluno, eu vou fazer a sua correção e eu vou escrever lá. Não esqueçam dos reflexos. Todas as vezes, usa essa fórmula. Vai abrir tópico de jornada de trabalho, horas extras, intervalo, adicional noturno. Peça dessa forma. Tempo, adicional, fundamento do adicional e se tem reflexo ou não. Perfeito? Fechado, então. Paulo, lembrou do reflexo? Eu estou feliz. Gente, põe uma coisa na cabeça de vocês. A cada semana a gente vai melhorar mais. A cada semana a gente vai melhorar mais. Vocês vão ver que essa correção aqui, por exemplo, desse simulado, vai enrolar um pouquinho, 1h10, 1h20. Depois, nos últimos simulados, vai ser papum, a gente vai corrigir rapidinho. Então, adicional noturno foi. Pessoal, o próximo tópico que eu abri aí é do adicional de insalubridade. Por quê? O exercício falou para nós que o Han Solo trabalhava com produtos químicos sem o equipamento de proteção individual. Trabalhava com produtos químicos sem equipamento de proteção individual. Então, nós temos que lembrar aqui de fazer o pedido do pagamento do adicional de insalubridade. Professor, eu não sei se eu vou pedir 10, 20 ou 40%. Pessoal, peça o adicional de insalubridade, tá? Peça o adicional de insalubridade e fale no percentual a ser determinado em perícia. Professor, tinha que pedir perícia? Gente, o certo é pedir perícia. Mas se você não pediu perícia, não tem problema, tá? O Eduardo, pois, fiquei em dúvida no pedido, requeria perícia. Gente, ok, pediu perícia, tá certo, mas não pediu perícia, eu não vou tirar ponto de vocês, tá bom?
Beleza? E se você também fosse, professor, eu sei que produto químico não gera o valor da insalubridade em grau máximo. Tudo bem, não tem problema, tá? Se você colocou lá 20, ok. Eu queria que você identificasse o adicional de insalubridade. Professor, fiquei perdida nesse tópico. Eu pensei em responsabilidade civil objetiva. Tá isso? Toma cuidado, tá? Toma cuidado. Porque aqui não falou que ele sofreu acidente de trabalho, tá bom? Não falou que ele teve dano na mão, teve problema no nariz, não falou que ele teve nenhum tipo de problema em razão do produto químico. Então, por isso que a gente não vai para a responsabilidade civil. Não estamos falando aqui de dano moral, dano material, em razão do produto químico. O Matheus perguntou, e se eu pedir grau máximo? Não, não tem problema também, Matheus, tá? A OAB vai considerar. Nunca caiu adicional de insalubridade, viu, pessoal? Em peça processual. Mas não tem problema se você pediu grau máximo. Usuários 1, eu não sei quem que é, pois, mas ele não estava exposto ao risco? Gente, cuidado, tá? Cuidado. A gente vai tratar de responsabilidade civil, cuidado com isso. A gente vai tratar de responsabilidade civil sempre que tiver pedido de dano moral ou dano material. Não teve pedido de dano moral e dano material em razão da exposição de produto químico. Então, por isso que não há necessidade de abrir tópico de responsabilidade civil, tá bom? Responsabilidade civil está ligado a dano moral e dano material. Perfeito? Entendido? Gente, eu não sei quem que é o usuário do Zoom aí, tá? Então, por isso que eu não falei o nome. A Maiti. Tá certo, arrumou. Agora tá certo. Então, gente, olha lá. O empregado tem direito adicional de salubridade por desempenho de as suas exposto a agente nocivo, sem que lhe fosse fornecido o equipamento necessário. Ou, se você quiser também, manusear produtos químicos sem lhe fosse o equipamento de proteção individual. E ele tem direito aí adicional de salubridade. Se você colocou percentual, se você pediu perícia, não tem problema. Pediu insalubridade, ok, eu já estou feliz com vocês. Fundamento, artigo 7º, inciso 23, que fala do adicional de salubridade, ou 189 ou 192 da CLT. Qualquer desses fundamentos estava certo. Não precisava por todos. Um deles já está ok. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida com relação à insalubridade? Dúvida com relação à insalubridade? Nesse caso, tem reflexo? Tem, Matheus. Tem sim, né? Porque, insalubridade é adicional. Via de regra, quando eu falo de adicional, é parceira de caráter salarial, então tem reflexo. Quem é meu aluno, eu vou exigir isso, viu, gente? Quem é meu aluno e eu vou fazer a correção individual, eu vou encher seu saco. Esqueceu do reflexo, esqueceu do reflexo. Mesmo que não vai pontuar, eu vou brigar com vocês. Amanda, isso, Amanda. A Amanda colocou aqui, gente, porque nós vamos começar a falar dos descontos, né? E aí, o professor fez igual a FGV, comi bola. Só que vocês não vão pedir anulação do meu simulado, tá bom? Gente, eu alterei a data do contrato de trabalho aqui em cima, 2018 para 2020, só que o professor esqueceu de alterar as datas aqui do pedido de desconto e também da questão do dano moral, né? Mas considerem aí que foi ao longo do contrato de trabalho. Então vamos pôr aqui, 2019. Gente, achei que era pega, tudo bem, tá? Se você achou que era pega e não fez tópico, eu te perdoo porque a culpa foi minha. Não tem problema não. Mas o ideal seria que você considerasse que isso foi ao longo do contrato de trabalho, tá? Fiquei na dúvida, mas fiz. Gente, lembra assim, para fins de simulado e para fins de OAB, se te deu dúvida, faça o tópico, tá? Se te deu dúvida, faça o tópico. Por quê? De novo, a FGV não vai descontar ponto de vocês. Então, vamos considerar aqui como 2019. No ano de 2019, foi descontado 2 dias de serviço no período em que Han Solo comprovadamente esteve realizando exames preventivos de câncer de próstata. Gente, artigo 473, o último inciso, o mais recente, ele fala que não pode descontar, tá? Exame preventivo de câncer. Então, vamos lá, só para vocês verem. Aqui, desconto indevido. A falta ao serviço para a realização do exame preventivo de câncer é considerada justificada. Indicação do 473, inciso 12. Lembra, você iria pedir o ressarcimento desses 2 dias.
Pessoal que estava com dúvida com relação à responsabilidade civil. Galera, aqui nesse tópico, ó, vocês poderiam falar sobre responsabilidade civil. Por quê? Olha o que aconteceu, ó. 2018, vamos pôr aqui 2020. Ó. No ano de 2020, o senhor Dart, encarregado do setor, acusou o empregado de furtar o seu celular, o celular de Chewbacca durante a troca de uniforme na frente dos demais funcionários da empresa. Após a apuração dos fatos, foi provado em relação às acusações, não foi, né? Nada foi provado. Beleza? Eu fiz o do dano e não fiz da responsabilidade. A aula foi depois. Tá certo. Coloquei no medo. É isso mesmo, gente. Isso aqui, a partir do momento que alguém dentro da empresa, principalmente o superior, coloca essa situação de furto para o empregado, isso vai gerar dano moral. Dano moral. Beleza? Então, abri o tópico de dano moral. O professor Renato já estaria feliz demais com vocês. Olha lá, simplesinho, ó. A acusação do cometimento. Pronta. A acusação do cometimento do ato de improbidade ou ato ilícito não comprovado, notadamente se feita o substrato probatório ou na frente dos demais funcionários, gera o dever de reparação do dano moral. E aí, dano moral tem vários fundamentos que a FGV aceita. Artigo 5º, inciso 5, inciso 10, 223A, 223B, 223C, 223G, qualquer um desses daí pontuaria. Tá? O Matheus fundamentou no Código Civil. Matheus, eu não quero que fundamenta dano moral no Código Civil, eu não vou aceitar. Tá bom? Porque nós temos disposição expressa na CLT e na Constituição Federal. Então, se nós temos matéria, nós temos diploma na CLT, a gente não vai usar o direito comum, que seria aí o Código Civil. Tá bom? Gente, dano moral, dica do professor Renato, dano moral, fundamento no 223B, C, D, qualquer um daqueles lá, a FGV aceita, principalmente o B e o C. Tá? Então, não fundamento no Código Civil. Amanda, pois, eu não falei sobre responsabilidade. Na verdade, Amanda, não havia necessidade de falar sobre responsabilidade especificamente aqui. Quem falou, seria legal. Mas se você só pediu dano moral, já está ok. Você já vai ganhar aqui a pontuação. Então, 0304. Perfeito? Depois, gente, para encerrar, o pedido de justiça gratuita, porque o exercício esfregou na cara que o reclamante, ele estava desempregado, perdão. Se ele está desempregado, nós temos que lembrar e fazer o pedido de justiça gratuita. Uma das primeiras palavras que eu li lá, desempregado, tá? Você já ia lembrar e pedir justiça gratuita. Então, pediu justiça gratuita, 02. Fundamentou a justiça gratuita, mais 01. O desconto indevido, já falou? Falei, Júlia, tá aqui o desconto, ó. Desconto indevido. Foi o que eu errei, tá? Que eu coloquei lá do ano de 2016, na verdade era 2019. Tá aqui o desconto indevido. Justiça gratuita, então, ok, já falamos, tá? Honorários advocatícios, lembra sempre, pelo amor de Deus, não esquece o tópico dos honorários advocatícios. Toda petição inicial você vai abrir um tópico pedindo honorários advocatícios. Olha só, gente, olha que interessante. O tópico de honorários advocatícios valia, por exemplo, igual o tópico do desconto indevido. E o desconto indevido você tinha que procurar e tal lá. Os honorários não, só escrever, tá? Então, não se esqueçam nunca do tópico de honorários advocatícios. Beleza. Galera, eu não falei para vocês, tá? Quem é meu aluno principalmente, que sempre que cair uma reclamação trabalhista, a sua aprovação está no mérito. Olha lá, gente, o mérito, olha aqui o simulado, ele é muito mais da metade dos pontos que você está procurando. Então, se não deu tempo de você fazer pedido, não tem problema, tá? Só com os requerimentos finais que eu te ensinei em aula, você já vai pontuar nessa peça. Então, vamos lá. Finalização. Requerimento de procedência. Então, se você escreveu no finalzinho lá, procedência da demanda, ok, você pontuou. Requerimento para a tutela antecipada. Então, se lá no pedido você refez a tutela, ou se você refez em requerimentos finais, mais 0,1. Se você pediu a notificação da reclamada, ganhou mais 0,1. Se você pediu as provas, ganhou mais 0,1.
Se você colocou o valor de causa, ganhou mais 0,1. E se você fechou lá com, nestes termos, pede deferimento, local e data, advogado OAB número, ganhou mais 0,1 pontos. Então, pessoal, essa daí era a nossa peça processual. Galera, era uma peça, olha, eu vou colocar aí, nível de OAB, estou falando de uma peça nível 9, 9,5. Era difícil essa peça. Então, se era difícil, você já foi bem, nós estamos falando do início da nossa jornada, vocês estão no caminho certo. Professor, eu não fui bem. Gente, se você não foi bem, eu vou te dar aquele feedback quando fizer a correção dos exercícios. Perfeito? Pergunto para vocês, alguma dúvida sobre a peça processual? Alguém tem alguma dúvida sobre a peça processual? Se não tiver, põe não aí para mim. Só esqueceu o grupo econômico. Ah, depois tem que lembrar, hein, Karina? Não esquece, não. Perfeito. Gente, então vamos para as questões, tá? Rapidinho, vamos para a correção de questões para eu não gastar o tempo de vocês. Primeira questão do Ferdinando, né, gente? E a primeira pergunta era a seguinte: caso Ferdinando ajuizasse a ação pleiteando horas extras após aderir o PDV, professor, sobre estabilidade, não podia usar o 543, parágrafo 3º? Não, Matheus, a estabilidade não podia usar o 543, parágrafo 3º. Por quê? O 543, parágrafo 3º, ele fala da estabilidade do dirigente sindical, tá? E nesse caso aí do Han Solo, ele não era dirigente sindical. Então, por isso que a gente não pode usar o 543, parágrafo 3º. Ele tinha estabilidade por ser representante dos empregados e não como dirigente sindical. Fechou? Entendeu? Então, eu estou feliz. Vamos lá, gente. Então, pergunta. Se o Ferdinando ajuizasse a ação pleiteando horas extras, após aderir o PDV, que tese jurídica você, contratado pela empresa, utilizaria para defendê-la? Gente, normalmente, quando o exercício fala tese jurídica, ele quer saber de direito material. E aí é simples, né? Olha só como as perguntas da OAB são muito mais fáceis, gente. Vocês vão ver, vocês vão comparar esse simulado aí que eu peguei, pergunta da OAB, com o simulado que vem, o segundo, que são todas perguntas do professor. Não me aguarde, na verdade, né? Me aguardem que o negócio vai ser brabo. Galera, quem adere a PDV dá quitação plena ao contrato de trabalho, tá? Então, quem dá quitação plena ao contrato de trabalho não pode pedir horas extras. É só você falar isso, que a adesão ao PDV sem ressalva confere quitação plena ao contrato de trabalho ou a todos os direitos decorrentes da relação empregatícia. Qualquer coisa que você falou nesse sentido, beleza, você já pontuava lá o 0,55. E o fundamento é o 477B da CLT. Duas coisas que eu quero te falar no exercício, gente. Dica do professor, tá? Para exercícios. A pergunta é a seguinte: caso o Fernando ajuizasse a ação pleiteando horas extras, como você vai trabalhar a sua resposta? Vai fazer igual lá no pré-1, pré-2, que a nossa resposta tinha que começar com a pergunta. Então, o ideal é que você responda assim, ó: caso o Fernando ajuizasse a ação, a tese jurídica que eu utilizaria para defender a empresa em juízo seria que... E aí você põe, tá? E jamais, nunca, 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 só mencione o artigo. Explique o artigo que você utilizou de fundamentação. Combinado? Gente, vocês acertaram aí o primeiro exercício? Acertaram ou erraram? Ótimo! Então, vamos lá. Primeiro exercício, pergunta B. Se, em vez de aderir ao PDV, o contrato fosse extinto por acordo, ele teria o direito de seguro-desemprego? Meu Deus, gente, é só procurar. Eu falo que eu tenho dó de quem não faz trabalhista na segunda fase. Galera, tudo que for perguntar na sua prova tá na CLT, tudo tá no índice remissivo. A hora que você acha no índice remissivo, fica a coisa mais fácil do mundo. Vai falar que vocês não fizeram essa questão número 1 com o pé nas costas.
Foi facinho, não foi? Então, gente, se houver extinção do contrato ou se as partes fizerem um distrato, tá? Você vai lá no 484A, parágrafo 2º da CLT, e ele vai falar o quê? Que não tem direito ao seguro-desemprego, tá? Se você quiser também, pode fundamentar na lei do seguro-desemprego, que é o artigo 3º da lei do seguro-desemprego, que é a 7998. Se você fundamentou no 484A, parágrafo 2º, ou se você fundamentou aqui na lei, perfeito, tá? Tranquilo? Beleza? Pé nas costas desse exercício aí, né, gente? Vedação legal. A lei diz que não recebe seguro-desemprego. Pergunta número 2, gente, sobre o Carlos, dirigente sindical. O dirigente sindical, ele foi transferido, né, pessoal? Ele foi transferido. A pergunta A questiona: que medida judicial expressamente prevista na CLT deverá ser adotada a fim de imediatamente evitar a transferência de Carlos? Pessoal, transferência abusiva. Transferência abusiva. Qual é a medida judicial para vedar a transferência abusiva? Galera, a ação trabalhista ou reclamação trabalhista com pedido de liminar a fim de sustar a transferência. Fundamento, artigo 659, inciso 9 da CLT. Sempre que você identificar, tá, que ali naquele exercício eu tenho uma transferência abusiva, para que não aconteça isso, você vai efetivamente aí, tá, entrar com a reclamação trabalhista com pedido de liminar. Pessoal, quem colocou aqui, ó, mandado de segurança, cuidado, tá errado. Não cabe mandado de segurança, porque cabe reclamação trabalhista com pedido de liminar. Essa era um pouco mais chatinha. E vocês acertaram? O 300 do CPC pode? Gente, eu, Renato, gostaria muito que o 300 do CPC fosse aceito. E até acho que se hoje caísse na OAB, o 300 do CPC teria sido aceito. Mas quando caiu esse exercício, tá? Lá no exame 28, a FGV não aceitou o 300 do CPC. Mas se você colocou o 300, tudo bem, tá? Porque ele fala de tutela de urgência. Por mais que eu não coloquei ele aqui, tá? Se você colocou o 300 CPC, que é o da tutela de urgência, ok, tá certo. Eu acho que se caísse hoje na OAB, ele iria aceitar. Mas esse artigo 659, é bom que você tenha grifado o inciso 9 e o inciso 10. Porque o inciso 9 fala da liminar para sustar a transferência e o inciso 10 fala da liminar para a reintegração do dirigente sindical. É interessante ter grifado. 659.9 e o 10 da CLT. Por último, caso ocorra a transferência de Carlos, ele terá algum direito? Gente, terá, né? Por quê? O Carlos foi transferido de forma provisória, tá? Não foi definitiva, e ele precisou mudar de endereço, tá? Então, quem é transferido de forma provisória e precisou mudar de endereço, efetivamente tem direito a receber o adicional de transferência. Então, se você respondeu que ele tem direito ao adicional de transferência, ou se você respondeu, tô doido, que ele tem direito ao adicional de 25%, tá ok, acertou a sua resposta. E o fundamento era o 469, parágrafo 3º. Mateus, gente, para quem errou isso daqui, tá? Para quem errou, lembra, vai lá na aula de direito material, procura a aula, se não me engano, é a 2 ou 3, a aula online, que eu falei só sobre adicional de transferência, só sobre transferência. Eu falei todas essas matérias aqui. Então, dá uma assistida para reforçar os estudos. Terceira questão. Pergunta número A. A empresa poderá lançar advertência na carteira de trabalho? Galera, pelo amor de Deus, lançar advertência na carteira de trabalho? Tá doido? Não pode, tá? Então, não. É proibido anotar qualquer fato desabonador na carteira de trabalho. Fechou. Olha o tanto de fundamento. 29, parágrafo 4º ou artigo 8º da portaria do MTE. E essa aqui, gente,
acertaram. E essa outra pergunta, essa vai cair na prova de vocês. E você vai acertar com o pé nas costas. Qual é o prazo para anotação da carteira de trabalho? Gente, 5 dias úteis, artigo 29, caput. Isso aqui vai cair, não vai poder, é só o 29 caput mesmo. Artigo 29 caput da CLT. 5 dias úteis. Gente, essa 3, como é que foi? Como é que foi? Acertaram a 3 aí? Essa aí foi de lambuja do professor, hein? Beleza. E por último, pergunta de número 4. Essa era mais chatinha. Só que se você identificou a sobrejornada ou o turno interrupto lá na sua peça, tá? Você iria identificar aqui também no 4. Galera, olha o que acontecia. A empregada, ela ficava alternando. Ela trabalhava 10 dias das 8 às 14, depois ela trabalhava 10 dias das 14 às 24 e depois 10 dias das 24 às 8. Pessoal, ela ia alternando. Turno ininterrupto de revezamento. Então, qual que é o limite de jornada no turno ininterrupto de revezamento? 6 horas diárias. Então, quer dizer, ela tinha sobrejornada, pessoal? Tinha sobrejornada. Porque se ela trabalha mais que 6 horas, evidente que ela teria direito ao recebimento de horas extras. Então tá lá, ó. Sim. Há sobrejornada? Sim. Há turno ininterrupto de revezamento ou porque a jornada deveria ser de 6 horas. Fundamento, artigo 7º, 14, OJ 275 do TST, e aqui eu vou acrescentar a súmula ou súmula 354 do TST. Acertei nas perguntas, mas não coloquei na peça. Engraçado, Serginho. É assim mesmo. A gente vai aprendendo, a gente vai melhorando. Galera, a pergunta B era dada, tá? Vale fundamento, o inciso 13. Mateus, não vale o 13, tá? Porque o artigo 7º, inciso 13, fala da jornada de 8 horas. O artigo 7º, inciso 13, fala da jornada de 8 horas. E aqui a gente precisa da jornada de 6. Então, por isso que não vai valer o artigo 7º, inciso 13. Tá bom? Lembrando, pessoal, se você não explicou que era turno ininterrupto de revezamento, aí você não vai ganhar o 0,5 aqui, ó. Cadê? Ah, faltou. Aqui, ó. O 0,55. Você não vai ganhar isso daqui. 44 semanais. Ó, lembrando, gente, turno ininterrupto de revezamento, só se preocupem com a hora diária. Fica mais fácil para a prova de vocês. 6 horas. Bom, e pergunta B. Informe sobre que horário a empregada receberá adicional noturno. Gente, pelo amor de Deus, tá? Se ela trabalha das 16 às 24, ela vai receber pagamento do adicional noturno das 22 às 24. Exercício mais fácil do Brasil que já caiu na segunda fase da OAB. Fundamento artigo 74, parágrafo 2º ou parágrafo 4º. E aí nós matamos a nossa correção de exercícios. Fechado? O que acharam do simulado? O que acharam da correção? Deem um feedback para mim aí. Porque o nosso intuito é melhorar sempre. Foi ok, gente? Indolor esse simulado. Já sanou várias dúvidas. É isso aí, gente. Galera, não tem segredo para aprovação na segunda fase. Se você não fizer simulado, você não abrir a sua CLT, você não vai passar. Não tem segredo. Ou você vai fazer vários simulados, ou você não vai passar na OAB. Não tem segredo, tá? Não adianta você ficar assistindo 375 aulas de cursinho, 1000 revisões. Não vai adiantar isso para a segunda fase. Segunda fase é fazer peça processual. Combinado? Então, com certeza aí você vai contar com a minha ajuda, pelo menos com 7 simulados aqui que eu farei a correção ao vivo. Achei difícil, é isso mesmo, gente. O simulado que eu faço é para ser difícil. É para ser difícil mesmo. Consegui identificar onde precisa melhorar. Isso é o mais importante, tá? Apesar de a Mariana ser minha aluna, eu vou te passar, tá, Mariana? Então, ó, melhora nisso aqui, assiste tal aula, eu vou passar esse feedback para quem é meu aluno. Gente, a galera já está sendo aprovada. Olha só, a gente teve
uma semana de aula. E se a prova fosse hoje, o pessoal já estava sendo aprovado. Pelo amor de Deus, gente. É muita dedicação. Doutor, esses 7 simulados são de todas as peças ou só de RT? Júlia, ó, segredo, pessoal. É simulado, tá? Vocês têm que saber identificar as peças. Tem que saber identificar as peças. Lembrando que quem é meu aluno tem mais simulados lá com correção gratuita. Não minha, com vídeos comentando. Mais alguma dúvida? Mais alguma ponderação? Se não, a gente encerra aqui. Pode falar, manda. Escrever, na verdade, né? Quem tem dúvida, vai mandando aí. Vamos aproveitar a hora do professor. Ótimo, que bom, Paula. Tem uma peça lá no portal. Tem sim. Amanda, você só me confirma. Amanda, você é EBJUR ou você é aluna particular minha? É EBJUR ou aluna particular minha? EBJUR. Ó, a peça de EBJUR é a que eu corrigi aqui agora, tá? É a que eu corrigi aqui agora, é o simulado. Me faz o simulado, me manda e eu vou fazer a correção. Próximo simulado eu já vou soltar já, tá? Já, simulado 2. E aí depois eu falo aí o prazo de entrega para todo mundo. Beleza? Gente, eu vou encerrar aqui só a gravação, tá? Quem quiser continuar perguntando dúvida aqui no ao vivo, não tem problema. Muito obrigado a você que assistiu a gravação até aqui. Já sabe, e espero você quinta-feira que vem no ao vivo, porque ó, é muito melhor do que a correção gravada. Beleza? Tchau, tchau. Bons estudos e conte comigo rumo à aprovação.